1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Unindo outras traduções bíblicas disponíveis, este texto será explanado da seguinte forma: Lhes estamos falando, contando a vocês, proclamando aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Aqui está o desejo explosivo que a graça de Deus promove naqueles que, pelo poder do Espírito de Deus, têm seus sentidos espirituais abertos para poder ver com seus próprios olhos espirituais o seu Salvador, moribundo, ali naquele madeiro, anunciando o segredo mais glorioso a todos aqueles que foram chamados para crer nele. Ah, senhoras e senhores, ouça o que o nosso Senhor declara fielmente a cada um de nós. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Saiba, pecador, que essas firmes palavras jamais poderão deixar de ser cumpridas, pois isso não depende do nosso querer ou dos nossos esforços, mas somente da misericórdia daquele que nos predestinou para Ele, antes mesmo de inalarmos pela primeira vez o ar desta terra em nossos pulmões manchados pelo pecado. E esse é o desejo explosivo que essa graça promove, senhoras e senhores. Assim como nos testemunha o apóstolo, mensageiro de Deus, isso vos anunciamos. Lhes estamos falando aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. É um testemunho real e palpável pela firme verdade daquele que não pode mentir. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, ele declara em outro momento, junto a seu irmão que testemunha da mesma comunhão. É mais forte do que nós, amados. Assim como labaredas ardentes de fogo que se espalham em mato seco, é a necessidade de espalhar essa mensagem que, da mesma forma, por onde ela passa, queima violentamente o profundo das almas pecadoras, cujo qual são agraciadas para poder ver e ouvir. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ah, que glorioso choro de agonia a palavra de Deus provoca naqueles que descobrem o quão sujos são seus pensamentos contra Deus. Que o Espírito Santo nos convença do pecado. Bendito seja Deus que é cheio de misericórdia e não nos deixa ver por completo nossa rebeldia. Não suportaríamos tamanha aflição. No entanto, se alegre você que chora, pecador, pois é chegado o tempo do favor do Senhor. Bendito seja Deus que nos enviou seu Filho Jesus Cristo, que nos concede vida eterna por meio do seu sacrifício expiatório. Agora, senhoras e senhores, aqui está o propósito divino daquele que vos chama, para que também tenhais comunhão conosco, para que vocês estejam unidos conosco. Todavia, não estamos falando somente de uma mesma sintonia de ideias e ideais entre duas ou mais pessoas, ou um mesmo modo de agir e pensar dentro de um grupo seleto de pessoas que compartilham de uma sintonia de sentimentos. É muito mais do que isso. O apóstolo enfatiza dizendo: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É a presença da santidade de Deus em meio a miseráveis seres humanos. O apóstolo, que teve sua real condição humana revelada pelo Espírito de Deus, declara sobre si mesmo: miserável homem que eu sou. Glorificado seja Deus por sua fidelidade. Ah, senhoras e senhores, Deus nos convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o Todo-Poderoso, a quem tudo pertence, aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, predestinou e chama para junto dele aqueles que nada são e não têm nada a oferecer em troca. Ora, o que o ser humano poderia oferecer a Deus? Teríamos alguma coisa para barganhar em troca da salvação? Quem se atreveria? Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então como posso ter comunhão com Deus? Ouço alguém perguntar.
Preste muita atenção a partir deste momento, meu amado. Que o Espírito de Deus te dê entendimento desta verdade. Aqui está o plano de Deus e a mensagem que testemunhamos, senhoras e senhores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse mesmo Jesus que declarou essa verdade também disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que conheçam. Esse é o significado de comunhão com Deus, amados. Conhecer é o mesmo que ficar sabendo, tomar ou ter consciência de algo. O apóstolo Paulo disse certa vez aos romanos: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Aqui está a verdadeira comunhão com Deus, em Cristo, no Espírito Santo. Por nós mesmos, jamais poderíamos entender a mensagem de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, diz a Bíblia. Necessário vos é nascer de novo, diz o Senhor. E então, em Cristo, por meio do Espírito Santo, temos comunhão profunda com Deus, em espírito e em verdade. Saiba, senhoras e senhores, que o desejo do Senhor é nos ensinar como viver em comunhão com Deus. Jesus pediu ao Pai por todos aqueles que viriam a crer nele no futuro, por meio da mensagem da salvação, ele disse, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um em nós, ele disse. Não existe raça, nacionalidade, sexo, religião. Existe nós, os pecadores, e Deus, nosso Salvador. Todos pecaram. Não há nenhuma diferença entre um ser humano e outro. Embora a manifestação do pecado em cada um seja manifestada em diferentes níveis e momentos durante o desenrolar da vida de um pecador, eles continuam a serem pecadores por nascimento. O pecado está ali, faz parte da natureza humana. Somente o Senhor nos livrará deste corpo de morte, no dia em que Ele mesmo vier nos resgatar. E então, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, porventura um pecador pode condenar o outro? Poderia um pecador determinar que a mensagem de Deus não é para o outro? Quem és tu que julgas o servo alheio? Quero que demonstrem misericórdia e que conheçam a Deus, diz as Escrituras. O Senhor garante para aqueles que crerão na mensagem de Deus, para que todos sejam um em nós, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ah, que glória indizível poder meditar nessa palavra. Ora, uma oração feita pelo Filho de Deus poderia não ser atendida pelo Pai? Impossível! Pois o Filho e o Pai são um só, portanto compartilham da mesma vontade. E se estamos unidos a Cristo, também compartilhamos dessa mesma vontade. Temos um pastor, senhoras e senhores. Ele se chama Jesus Cristo, o justo. Eu sou o bom pastor, ele disse. Ele é o cabeça federal de todos, a videira verdadeira que alimenta todos os ramos. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E só pode haver um fundamento, senhoras e senhores. Olhe para o sacrifício expiatório de Cristo. Nossos pecados foram cravados no corpo de Jesus naquela cruz. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Somos de Cristo e Cristo é de Deus.